Por esta altura, aquilo que está a acontecer é a apresentação das propostas temáticas, é isso que está a acontecer no palanque neste momento. Ao todo são 19 propostas temáticas que vão estar em discussão neste congresso, não vão ser todas discutidas hoje, há algumas que vão ficar para amanhã, mas pelo menos algumas vão ser discutidas já hoje, isto numa altura em que importa também assinalar a hora, são 11h30 da noite. Este congresso começou já com quase uma hora de atraso, ouvimos o discurso do Rui Rio, ouvimos também o de Luís Montenegro, que durou quase uma hora, e Miguel Pinheiro, o diretor executivo do Observador, era sobre ele que estávamos a falar antes de Rui Rio sair aqui do pavilhão Rosa Mota, e estávamos a dizer que era, estavas a dizer que era um discurso que começava até de uma forma mais ou menos interessante, mas que depois acabava como acabam Sim, aquelas séries. nessa parte interna. Antes disso, Na parte interna, só sim. um aviso, acho que se voltares a referir-te a este local como pavilhão Rosa Mota, aqueles senhores de segurança vão escoltar-te à saída. Rosa Mota é uma conhecida apoiante do PS e aqui toda a gente se refere a isto como o Palácio de Cristal. Muito O bem. velho nome, Muito o bem. velho nome deste pavilhão e, portanto... É difícil porque tem 3 nomes agora, não é? Pois. Palácio de Cristal, Pavilhão Rosa Mota e Super Boca Arena. Acho que, apesar de tudo, eles preferirão Super Boca Arena. Se Eu não estou a quiseres usar o a Palácio de fórmula, Cristal. estou a usar a fórmula errada. Vou reformular. Então, íamos falar agora da última parte do discurso que foi centrada no ataque ao governo. E aqui o grande ponto, já era esperado, já sabíamos que Luís Montenegro ia falar do desnorte, do desgoverno, de tudo isso, já era o esperado. O ponto aqui era o aeroporto de Lisboa. Como é que vai correr este ponto? E Luís Montenegro não foi muito claro. Ficámos sem perceber exatamente o que é que o PSD vai fazer, porque ele começou por dizer que o PSD não é nem vai ser a muleta do governo, só que depois acrescentam um mas reconhece que o país e Lisboa precisam de um novo aeroporto. E portanto o PSD, por um lado, não pode estar sentado ao lado de António Costa e de Pedro Nuno Santos, mas também não pode dizer, bom, não quero saber disso para nada, não me metam nisso, não tenho nada a ver com esse assunto, o governo que resolva. Portanto, a fórmula que Luís Montenegro usa é dizer que vai transmitir pessoalmente e em primeiro lugar ao Primeiro-Ministro, ou seja, esqueçam, eu não vou dizer nada neste Congresso, vou dizer isto pessoalmente ao Primeiro-Ministro, antes disso não abra a boca, vai explicar qual é a metodologia que o PSD exige e as condições que o PSD impõe para que haja um evento, ele fala de um eventual diálogo. E depois tem uma expressão inesperada, dizendo que não aceita chantagem psicológica, política ou institucional. Portanto, não vale a pena também o Presidente da República vir aqui dizer que é preciso o PSD e o PS sentarem-se à mesa, aconteça o que acontecer, porque ele não vai ser pressionado dessa maneira. Agora, qual é a metodologia e quais são as condições que Luís Montenegro entende como requisitos para um eventual diálogo? Aqui é que está o segredo. Porque ele também, logo a seguir, veio dizer que isto é tudo uma fantasia, porque o Governo já tomou uma decisão. O que ele diz é, já tomou uma decisão, foi publicada em Diário da República, não acredito que António Costa não a conhecesse, portanto António Costa tem que conhecer aquela decisão e o Governo já tem tudo preparado. Ou Luís Montenegro está a ganhar tempo para tomar uma decisão sobre o que é que vai fazer em relação a isto, ou tem na cabeça qualquer coisa, mas é um caminho muito estreito. É um caminho muito estreito este de participar numa decisão que o próprio PSD diz que é fundamental para o país e, ao mesmo tempo, não aparecer como estando a fazer um acordo de regime com o PS. É um caminho estreitíssimo. Vamos nos lembrar que Luís Montenegro anda há anos a atacar Rui Rio, por Rui Rio defender
negociações para acordos de regime com o PS. Luís Montenegro está farto de dizer que isso é um biombo, porque o PS não quer negociar nada com o PSD e que, portanto, não vale a pena o PSD estar a humilhar-se para fazer uma suposta negociação. E agora chega a líder do partido e o que é que encontra? Encontra a mesa posta para se sentar para uma negociação com o PSD, com todo o establishment político a dizer é preciso chegar a um acordo. Esta decisão sobre o aeroporto tem que vincular pelo menos os dois maiores partidos e o Presidente da República, porque isso é que dará estabilidade a esta decisão. E, portanto, Luís Montenegro, que assenta toda a sua campanha de anos contra Rui Rio no ponto de eu quero romper com o PS, eu quero romper com o socialismo, eu não quero conversas com essa gente, e o meu PSD vai ser um partido absolutamente, convictamente, decididamente, inapelavelmente da oposição, tem que conciliar isso com um problema agora, que é o de ter António Costa a dizer: ouça, eu estou tão aberto a dialogar que até digo isto, a decisão vai ser do PSD. E Luís Montenegro tentou desmontar isso, dizendo que isso era uma brincadeira, porque obviamente ninguém acredita que a decisão vai ser do PSD. O primeiro problema que ele vai ter que resolver como líder é desarmadilhar esta situação em que foi colocado por António Costa. António Costa é ótimo neste tipo de jogada política e, portanto, conseguiu colocá-lo numa armadilha e num canto. Ele não tomou, Luís Montenegro não tomou nenhuma posição definitiva aqui, manteve as suas possibilidades em aberto, mas está a ganhar uns dias, não está a ganhar muito mais tempo, porque António Costa muito rapidamente vai pedir-lhe para irem falar e nesse momento ele vai ter que ter uma solução para apresentar. Mas enfim, acabou por resolver este primeiro discurso desta maneira. Teve a tal parte interna que é tradicional também nos discursos dos congressos do PSD, não podia escapar a esta parte externa e já prometeu que neste congresso, presumo-se que no discurso final, vai apresentar soluções. Portanto, ele vai apresentar soluções que possivelmente passarão, ele já deu alguns indícios, soluções para o aumento do custo de vida. Ele já deu uma pista de que o Estado está a ganhar muito dinheiro com a inflação, porque está a arrecadar muito mais imposto com o aumento de preços. Disse que era imoral. E que o Governo deve pegar nesse dinheiro para ajudar quem está em dificuldades. Aliás, é um bocadinho aquilo que aconteceu já nos combustíveis para travar o aumento dos preços. Foi esse o modelo usado pelo Governo e o Luís Montenegro deve querer alargar essa solução e apelar a que essa solução seja aplicada a outros produtos e outras áreas. Vamos ter isso no segundo discurso, ou melhor, no discurso final. Não sabemos se ele vai fazer um discurso amanhã, eventualmente. Pode fazer amanhã ainda, muitas vezes isso acontece. Portanto, balanço e resumo. Vestir o manto dos grandes líderes vitoriosos do PSD, Sá Carneiro e Cavaco Silva, reconhecer que há problemas, prometer abertura e bater no Governo, mantendo as suas hipóteses em aberto no que diz respeito ao aeroporto. Já vamos, Miguel, também olhar para o discurso de Rui Rio, que foi antes deste discurso de Luís Montenegro, mas por esta altura conseguimos avançar para o contacto com a Inês Ameixa, que está a algures num destes corredores do Palácio de Cristal. Inês, não digas pavilhão Rosa Mota, como é que estão os ânimos aí nos corredores? Isso mesmo, Diogo. As pessoas vão sobretudo saindo, a maior parte dos congressistas vai abandonando aqui o pavilhão. Eu tenho comigo o deputado Hugo Carvalho. Hugo Carvalho, muito boa noite. Perguntava-lhe antes de mais como é que reage ao discurso de Luís Montenegro, o primeiro discurso enquanto líder social-democrata, futuro líder social-democrata. Foi um bom discurso? Olá, boa noite. A quantidade de palmas que bati, tenho que dizer que foi. Portanto, reagi muito bem. Acho que a evidência está aí. Foi um grande discurso, um discurso de líder do PSD. E, portanto,
apontou as bases para a União, apontou as bases para a reforma do partido, apontou as bases para o que nós temos que reconhecer que fazemos menos bem cá dentro e, portanto, todos os caminhos para corrigir isso, alguns também implementados nos 2 mandatos últimos de Rui Rio e, portanto, eu acho que está tudo em apostos para nós conseguirmos unir o partido e fazer esse serviço. Foi um discurso também muito para fora, já que ia ensaiar de alguma forma aquilo que vai ser a oposição a António Costa, muitas críticas ao governo e também aqui, claro, não podia deixar de ser um comentário, vários comentários à polémica que envolveu Pedro Nuno Santos, a questão do aeroporto. Como é que acolheu essas críticas deixadas por Montenegro? Satisfizeram-lhe essas palavras deixadas pelo agora Presidente? Eu acho que foram críticas, todas elas, muito certas e, portanto, contra factos, quer dizer, não há argumentos, como se costuma dizer. O que é que se pode fazer ainda melhor? É exatamente o que o Luís Montenegro fez, que foi o seguinte, apesar disto ser uma história com muita coisa por explicar e muito grave, não é uma história que nos deve fazer esquecer de tudo o que se está a passar no Serviço Nacional de Saúde, por exemplo. Não é? Nós há mais de 10 dias que estamos a ouvir casos que não queríamos ouvir sobre os serviços públicos, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde. Mas este que é um episódio de descoordenação total do Governo que desta vez não foi tapada, nem foi empurrada para debaixo do tapete. E, portanto, o melhor que se pode fazer são as críticas todas, e eu acho que o Luís Montenegro hoje fez isso e espero que o continue a fazer. E garantiu também que não vai ser muleta do Governo. Como é que interpreta estas palavras? Bem, eu acho que o PSD não pode ser muleta do Governo e também acho que o PSD não foi muleta do Governo, ao contrário do que se disse por aí. No caso, por exemplo, que ele ilustrava do aeroporto, as medidas, como o Luís Montenegro disse, as decisões de Rui Rio são também as minhas e, portanto, são as decisões do PSD e eu acho que nisso estamos todos de acordo. O Carvalho fala aqui de Rui Rio, perguntava-lhe também como é que reage ao discurso, foi a última intervenção de Rui Rio como presidente social-democrata, foi um discurso que também o satisfez, que também com várias críticas ao governo, também com a garantia de que é preciso saber sair na altura certa. Como é que viu essas palavras? Eu diria, até rapidamente, que o Rui Rio foi igual a ele próprio. Foi uma pessoa que serviu a política e o PSD e o país com uma característica muito forte de genuinidade. Foi verdadeiro, trouxe verdade à política, deu sempre a opinião dele, não deu a opinião que ele achava que as pessoas iam gostar mais e, portanto, foi verdadeiro. E hoje também foi verdadeiro em todos os aspectos que o incomodam a ele e a muitos portugueses no país, no partido também. E, portanto, eu acho que o Rui Rio não podia sair de melhor forma. Saber sair, saiu com dignidade, saiu como o presidente do partido que esteve mais tempo na oposição, com um maior número de eleições e com o partido com força, com um partido grande de Portugal, como o maior partido neste momento, o líder da oposição. E, portanto, eu acho que o Rui Rio sai muito bem de tudo isto e sai, sobretudo, com dignidade e mantendo a característica que ele mais tem, que é ser genuíno, direto e verdadeiro com as pessoas. Só mesmo para terminar, o Carvalho aproveitava também para lhe perguntar, enquanto deputado, se o satisfaz o nome de Joaquim Miranda Sarmento para novo líder da bancada social-democrata. Eu acho que o Joaquim Miranda Sarmento é uma grande escolha, está de certeza entre os melhores que temos e, portanto, estará de certeza em condições de ser o líder parlamentar do Partido Social Democrata e devo dizer que entendo que nós, que somos os deputados, que somos o grupo parlamentar, somos talvez o melhor instrumento que o líder do partido tem à sua disposição para fazer oposição ao governo. Nós devemos estar todos ao lado do Joaquim Miranda Sarmento para esse desafio e ele tem que o poder fazer com a nossa lealdade e eu acho que a terá. Joaquim Miranda Sarmento, que deverá suceder a Paulo Mota Pinto, que aqui à chegada do Congresso disse que se demitiu porque lhe foi pedido por parte de Luís Montenegro, mas Luís Montenegro também aqui à chegada, em declarações aos jornalistas, disse que foi uma escolha dos deputados. Afinal, em que é que ficamos? Tem alguma informação sobre isto? Alguém lhe perguntou alguma coisa? Como é que interpreta esta diferença de declarações? Eu aí também posso dizer as evidências e os factos. O Paulo Mota Pinto foi eleito com 95% dos votos dos deputados, foi a maior votação que eu conheço dentro da bancada parlamentar do PSD há 4 meses. Se o presidente novo do PSD diz ao Paulo Mota Pinto que gostava de ter eleições, então, e o Paulo Mota Pinto é isso que diz, não é? Que lhe foi comunicado que gostava que houvessem eleições, então é porque este presidente não serve, ele está lá há 4 meses, tem 95% dos votos, então é porque este não serve a estratégia da liderança. Não servindo a estratégia da liderança, o que é normal, eu devo dizer que é normal, e acho que deve ser normal o presidente do PSD escolher com quem quer trabalhar. E,
E, portanto, é isso que sucede. Mas não há aqui perspectivas contrárias entre Paulo Mota Pinto e Luís Montenegro nas declarações que deram? A escolha dos deputados, sabe quando é que é feita? É quando existem as eleições. Portanto, como vão existir as eleições, ainda não existiu nenhuma eleição que eu saiba. Portanto, a escolha dos deputados para já é o Paulo Mota Pinto. No dia 4 vão ser marcadas as eleições que ocorrerão no dia 12 de julho. Dia 12 de julho os deputados poderão escolher. Poderá haver mais candidatos, como é natural. Eu acho que, sendo a escolha do presidente do partido, o Joaquim Miranda Sarmento, eu acho que nós devemos apoiar o Joaquim Miranda Sarmento e estar todos unidos, como é pedido de um lado e do outro, para fazer oposição ao Partido Socialista, que é de facto o nosso adversário, não somos uns ou outros. Carvalho, agradeço-lhe muito a disponibilidade para conversarmos. O deputado do PSD, aqui em declarações à Rádio Observador, à saída do pavilhão Rosa Mota, a elogiar aquela que deverá ser a escolha para novo líder da bancada parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, e também daqui, de alguma forma, a desvalorizar esta contenda, esta diferença nas declarações que foram prestadas por parte de Paulo Mota Pinto e também por parte de Luís Montenegro, aqui a propósito da escolha para novo líder da bancada parlamentar social-democrata. Quanto aos discursos, Hugo Carvalho opta por elogiar os dois, gostou de ouvir Luís Montenegro, diz que acredita que o novo presidente do PSD vai conseguir unir o partido. Elogia também as palavras deixadas por Rui Rio, diz que Rui Rio foi igual a si mesmo e deposita agora toda a confiança no próximo presidente do PSD, que diz Hugo Carvalho vai de facto, acredita o deputado do PSD, unir o partido e também ser a principal alternativa ao governo do Partido Socialista. Inês Ameis, vamos continuar em contacto. A Inês está nos corredores deste pavilhão, onde está a acontecer o 40º Congresso Nacional do PSD. Por esta altura, a sala do Congresso ficou bastante mais vazia. Começaram a ser apresentadas há poucos minutos as propostas temáticas que as várias conselhias, as várias estruturas do partido trazem ao Congresso. São 19 no total. Estão a ser discutidas com menos pessoas. A maior parte dos congressistas que estavam aqui dentro acabaram por sair quando acabaram os discursos de Rui Rio e de Luís Montenegro. A maior parte das pessoas acabou por sair. Nesse momento, uma das congressistas que ia apresentar a proposta, a vice-presidente da Conselhia de Santarém, acabou por pedir para que as pessoas não se fossem embora, porque afinal de contas iam-se falar sobre coisas importantes a partir desse momento, mas a verdade é que isso acabou por não acontecer e a sala está de facto bastante mais despida neste momento. Este dia vai ficar, ou fica marcado, este primeiro dia de Congresso, pelos discursos de Rui Rio e de Luís Montenegro. Já estivemos a ouvir esses dois discursos. Vamos recordar aqui também alguns momentos do discurso de Rui Rio, nomeadamente um primeiro momento em que deixa uma palavra direta ao sucessor Luís Montenegro. Sobre ele pesa a responsabilidade de uma tarefa de que eu, melhor do que ninguém, conheço as dificuldades que hoje lhe são inerentes. Em nome do partido, mas fundamentalmente em nome do interesse nacional, faço votos para que consiga construir uma alternativa social-democrata ao governo do PS, que, como já se adivinhava e como o PSD sempre disse, está a conduzir Portugal para um patamar de atraso e de ineficácia relativamente aos nossos congêneres europeus. Este é um registro do discurso de Rui Rio que transmitimos em direto aqui na Rádio Observador. Noutro momento, Rui Rio dirigiu-se diretamente a António Costa. Portugal bem precisa que a ele nos dediquemos com todas as nossas capacidades e toda a nossa coragem. Os problemas de ordem interna e externa que temos de enfrentar não se compadecem com falta de coragem nem com calculismos táticos que visem obediência a outros interesses que não o interesse nacional.
calculismos táticos, Rui Rio, neste discurso de abertura deste Congresso e discurso também de despedida, porque é a última vez que Rui Rio fala enquanto Presidente, vai ser substituído à frente do partido por Luís Montenegro, precisamente neste Congresso. Discurso onde Rui Rio defendeu também que há falta de coragem para que se façam reformas no país. Eu próprio apresentei a todos os líderes partidários, logo em 2018, as linhas de força de que se poderia revestir uma profunda reforma da justiça, desafiando-os para um consenso que, em muitos aspectos, pouco ou nada tem de político e muito menos de partidário. A resposta que obtivemos não foi sequer a discordância e o debate, foi o silêncio e a passividade. Ou seja, foi a que nos tempos que vão correndo sempre se recebe quando em Portugal se propõe uma qualquer reforma estrutural. É essa falta de coragem para reformar que mais tem atrasado o país e mais tem ameaçado o nosso futuro. A falta de coragem para as reformas é uma das críticas que fica no discurso de Rui Rio. Miguel Pinheiro, ainda não falámos sobre o discurso de Rui Rio, qual é que é a avaliação também que fazes, quais é que são os pontos fundamentais deste discurso, que foi mais curto, bem mais curto, foram 20 minutos mais ou menos. Sim, é Rui Rio a ser Rui Rio, no fundo esteve a enunciar aqueles que entende serem os problemas do país, a insistir no seu tema fetiche, que é a justiça. Portanto, dedica de todas as reformas possíveis ou necessárias, no seu entendimento, reforça novamente a reforma da justiça, ou a sua tentativa de reformar a justiça, insistindo num ponto que me deixa perplexo, que é o de dizer que essa reforma pouco ou nada tinha de político e muito menos de partidário, como se reformar a justiça não fosse uma questão política. Portanto, Rui Rio acha que é apenas bom senso e não concebe que possa haver alguém que pense de maneira diferente da dele. Mas Rui Rio enuncia todos os problemas do país e todas as reformas que queria fazer e não tira consequências de porque é que não teve a capacidade de fazer com que estas reformas se tornassem inevitáveis. Depois tem dois momentos de baixa política, um contra António Costa, o outro contra Luís Montenegro. Contra Luís Montenegro, esta frase que nós ouvimos agora mesmo, que destacamos, em que António Costa diz que... António Costa não, Rui Rio, diz que os problemas de ordem interna e externa que temos de enfrentar não se compadecem com falta de coragem, nem com calculismos táticos que visem a obediência a outros interesses que não o interesse nacional. Portanto, o que o Rui Rio está a dizer é o PSD tem que estar disponível para acordos de regime com o PS. O interesse nacional exige isso. Então, ele está a dizer claramente que Luís Montenegro tem que ter coragem para fazer aquilo que é difícil, que é, em vez de uma mera oposição ao PS, dialogar com o PS para se fazer as reformas necessárias. E tem aqui um pequeno detalhe que é absolutamente assassino, que é ao dizer que estes problemas não se compadecem com a obediência a outros interesses que não o interesse nacional. Um dos grandes problemas reputacionais de Luís Montenegro tem a ver com a sua suposta participação, ele sempre deixou isso um bocado equívoco na maçonaria, nomeadamente numa das lojas que a dada altura foi mais poderosa e que era mais e que misturava política com outros interesses pouco recomendáveis, e esta palavra obediência, a maçonaria é conhecida como uma obediência. Talvez não tenha sido por acaso. E em que seguramente não foi por acaso. Aliás, Alberto João Jardim, noutra vida, antes de apoiar Luís Montenegro, criticava e humilhava Luís Montenegro publicamente por causa da maçonaria. Agora, entretanto, dá-lhe jeito de apoiar Luís Montenegro. Portanto, já mudou. Mas, enfim, há esta referência de Rui Rio a uma possível obediência de Luís Montenegro a outros interesses que não ao interesse nacional. E depois tem aqui uma referência a António Costa e à vitória de António Costa nestas eleições, que também fez numa das entrevistas às televisões, em que ele diz que não é contratar, que o estilo dele não é contratar técnicos de marketing a peso de ouro
para eles nos mandarem repetir o que o eleitor quer ouvir. Aqui numa referência à relação de António Costa com Luís Paixão Martins durante a campanha eleitoral. Luís Paixão Martins foi um dos conselheiros de António Costa durante a campanha eleitoral. E Rui Rio acha que um político usar técnicas de marketing modernas para fazer passar a sua mensagem e chegar aos eleitores, ele acha, pelos vistos, que isso é um crime. Acha que um político deve comportar-se hoje como se comportava Aristóteles na Grécia Antiga, já para não dizer Sócrates, para não criar confusões, e acha que tudo isto aqui, todas estas coisas de marketing, isto é tudo uma coisa que contamina a política. Não percebe que, se calhar, isto é uma das explicações para os problemas que teve nas últimas eleições. E depois acabou com aquilo que me pareceu o momento Gustavo Santos do seu discurso. Terá seguramente comovido algumas pessoas, terá provocado perplexidade a outras, em que ele filosofa sobre o facto de existir um tempo para tudo, para entrar, para estar, para sair. Devemos saber entrar bem, devemos saber estar bem, devemos saber sair bem. Aqui um bocadinho de autoajuda e filosofia de pacotilha, para acabar aqui com um tom poético. Enfim, nada de surpreendente, o mesmo Rui Rio de sempre. Rui Rio, de facto, entrou no partido sem perceber bem o país, esteve no partido sem perceber bem o país e saiu do partido sem perceber bem o país. E saiu também aqui do pavilhão um bocado perdido, pelo menos à procura do carro. A pedir ajuda para encontrar o carro. Houve um líder do PSD que sabia muito bem onde é que estava o carro, até foi a um congresso fazer a rodagem do carro, Cavaco Silva. Aqui temos um líder que sai sem sequer saber onde é que está o seu próprio carro. É uma metáfora perfeita para o final da liderança do Rui Rio. Fica também esse registro e essa imagem de Rui Rio que veio a este congresso despedir-se do PSD, porque é o último congresso em que participa enquanto presidente, e faz este discurso com cerca de 20 minutos, um discurso curto e com o Rui Rio a sair também daqui a dizer que não queria estar a criar mais casos e, portanto, recusou também dizer aos jornalistas o que é que tinha achado do discurso de Luís Montenegro neste congresso. Este que é um congresso que, como dissemos, está neste momento numa fase de discussão de propostas temáticas. A sala ficou relativamente mais vazia quando estas propostas temáticas se começaram a discutir. A única bancada deste congresso que se mantém firme, sem saídas, é a bancada dos jornalistas. Todas as outras, onde estão sentados os congressistas, estão um pouco mais vazias, vão saindo numa altura em que também estamos muito perto da meia-noite, numa altura em que a hora também já vai adiantada e em que a maioria das pessoas terão também vindo aqui hoje com esse objetivo de assistir aos dois principais discursos, o de Luís Montenegro e o de Rui Rio, que transmitimos em direto aqui na Rádio Observador. Vamos continuar ao longo de todo o fim de semana a fazê-lo e com detalhe este acompanhamento do 40º Congresso do PSD. Há 17 propostas em debate neste Congresso, 19 aliás, e elas começaram já a ser debatidas. Estão cada um dos autores ou cada um dos representantes destas propostas a ser chamados um a um ao palanque. A indicação que temos é de que algumas serão apresentadas hoje, já estão a ser apresentadas hoje, mas que muitas das restantes 19 vão ser deixadas para amanhã. Como é habitual nestes congressos, não sabemos muito bem quanto tempo é que demoram estas apresentações. Há um tempo definido, mas há sempre quem fuja um bocadinho a esse tempo e, portanto, há também esse imprevisto da hora para se saber exatamente quando é que tudo termina.